também. Escuta essa, escuta só. Põe aí, roda aí. Por que tá esvaziado o 1º de maio? Roda aí, Alemão. Quero ouvir. 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente, a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Desfalcada, tá desfalcada, a Lady Gaga desfalcou. Mas é a Lady Gaga, bicho. A Lady Gaga, você veja, quando não tem mais o que falar, ela solta uma Lady Gaga, bicho. Será que ela não vai entrar com um processo na ONU contra a Lady Gaga por ter desfalcado a manifestação do 1º de maio? Podia colocar a Lady Gaga na vara, né? na vara... eu não sei, a vara da administração pública. Pave, ela se presta, Érica Hilton, a fazer essa ponta do trabalho. Ela, né? Não, pior, é mais ardiloso ainda, porque ela joga a culpa na Lady Gaga para retirar a culpa do PT ou da esquerda, e eles têm o Diário Oficial da União, lá no Rio de Janeiro, e aqui na Paulista. Aqui na Paulista tem um Diarinho Oficial da União, 2 na realidade, né, que ficam aqui divulgando o que eles querem. Eles só repercutem isso e fazem com que crie eco. E aí a repetição constante faz com que o povo nem lembre. Ora, a pessoa que está pegando 4 horas de condução para chegar lá na periferia, ela ouve rapidamente, ela só ouve a frase, não, a culpa foi por causa da Lady Gaga, não tem ninguém para explicar. E a pessoa chega em casa, não, realmente, olha, se não tivesse aquele show, teria ido um monte de gente. E assim se espalha. Eles criam a ideia de que foi isso. Agora, Pavinato, olha só, a revista Piauí recebeu uma doação de 350 milhões de reais. Um instituto sem fins lucrativos recebeu uma doação de 350 milhões de reais, tem como seu fundador, né, o João Moreira Salles. Então está explicado. Irmão do Valtinho. Vai falar o que quiser que falem, né? O que quiser que falem. Até o Visconde de Sabugosa não goza mais. Não. Visconde de Sabugosa só no Marquês de Rabicó do Povo. Em outro trecho, tá, do pronunciamento, o Lula avisou que vai aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho no país, em projeto que propõe o fim da chamada escala 6x1. Vamos ouvir esta merda. É que nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Um país com 30% de vulneráveis, outros 30% no bolsa. Que agora, esse discurso é perigoso. O que é o bêbado e o equilibrista? Vai sair dessa discussão. Esse discurso é perigoso, porque ele tem consciência que isso não vai acontecer, até porque tem pessoas, inclusive, muito ligadas a ele, que seriam muito prejudicadas, empresários, etc. Isso não vai acontecer. Ele vai fingir um debate, depois ele pode dizer que não passou por causa da oposição, que é quem realmente preocupa com a situação econômica do país, porque ele não está nem aí para a economia. O Lula não está nem aí para a economia. Desde que ele tenha dinheiro para viajar, para trocar os tapetes do palácio, para comprar cama de não sei quantos R$1.000, e a Janja deslumbrada, fazendo o que ela quer, viajando, indo em show de Lady Gaga, fazendo Janja Palusa. Ninguém sabe se ela foi no Lady Gaga. Eu acredito que se ela não foi, porque não deixaram. Como eu acho que ela não foi no da Madonna, né? Porque tinha tido a tragédia lá do Rio Grande do Sul, mas ela ficou, inclusive, meio chateadinha de não poder ir ao show. Ficou? Ficou. Como você sabe? Saiu na época. Saiu as notícias. Onde? Quero saber, né? Não lembro mais. Este pessoal, ele é rasteiro. É verdade, tem que ter certeza do que a gente fala dessas pessoas aí. Não, mas ela queria ir. É importante, né, a gente, quando fala dessa escala 6x1, que o papel do governo, mais do que apoiar, aprofundar, é apresentar soluções. Então, um americano equivale, em termos de produtividade, a 4 brasileiros trabalhando. Então, se a gente está dizendo que você vai mexer nessa escala 6x1, a gente já vai... Isso sim que vai aprofundar a produtividade do Brasil. E outro, já tem um impacto de cara, 16% do PIB. E aí? Perda de trabalho,
não tem mão de obra qualificada, porque o governo não apresenta programas que, de fato, insira no mercado de trabalho mão de obra qualificada. E tampouco a gente fala de redução de burocracia, para que se faça uma dinamização para que essas empresas que hoje não teriam um fôlego, para que elas consigam suportar, teoricamente, uma decisão absurda dessa. E tem mais um ponto, né, que a gente precisa considerar: a insegurança jurídica do nosso país. Então, quando a gente considera tudo isso e vê no presidente indo em cadeia nacional fazer um pronunciamento desse, é uma vergonha. Não, eu acho o contrário. Quando Lula vai em cadeia nacional para falar de uma coisa, a gente tem certeza, aí que a gente tem segurança que não vai acontecer. Quando ele vai falar, ele fala. Quando ele fala, você sabe que é mentira. Aí você tem segurança. Você quer saber se uma coisa não vai acontecer no Brasil? É o Lula aí prometer. Aí não vai ter mesmo. Mas a instabilidade que gera, a insegurança que gera no conceito relacionado aos empresários, eu como presidente de entidade de classe, presidente da Benutri, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: através da CLT, lá do Getúlio Vargas, né, nos anos 40, quando foi assinado em 1940, que inclusive dia 1º de maio foi colocado como feriado, né, depois que o Congresso Socialista Internacional determinou que a revolução, a grande greve que aconteceu em Chicago, e morreram pessoas por causa disso, por melhores condições de trabalho, foi num dia 1º de maio, seria um feriado no Brasil também. Hoje o trabalhador ele precisa cumprir no mínimo 44 horas semanais, que é o equivalente a 8 horas por dia ou 7 horas e pouco com um dia a menos. Isso representa, na verdade, que o trabalhador passaria a ter 40 horas, em torno de 36 horas semanais. Isso dá uma redução de 16% na produtividade, onde você tem que colocar outra pessoa no lugar dele. E aí começa a confusão, porque aí você dobra o número de funcionários. É óbvio, quem vai pagar essa conta, se essa excrescência passasse, seríamos nós consumidores. Agora... Ou seja, os próprios trabalhadores. Sem dúvida. Quando você fala sobre melhorias de estresse, né, que o trabalhador com essa jornada nova teria menos estresse, quem não quer trabalhar fica em casa. Lá nos Estados Unidos, né, a doutora Janaína comentou bem, lá é o seguinte, não existe CLT. Você ganha por horas trabalhadas semanais. Você pode ficar 20 anos numa empresa, se você for demitido ou se você pretende sair, você recebe no máximo um mês de trabalho. É isso. Então lá você vê senhores e senhoras de 70, 80 anos trabalhando. Porque lá se entende que o trabalho que enobrece, que realmente leva dinheiro para dentro de casa, de forma de desburocratização ao empresário. O empresário ele paga menos para ter um trabalhador lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o trabalhador custa quase o dobro para o empresário. E aí o Lula vem aqui dizer que está a favor da diminuição da jornada de trabalho. Na verdade, ele não está dizendo isso. E a Erika Hilton deveria matar a cobra e mostrar o pau, né? E não ficar fazendo essa palhaçada de ficar representando. Ela não faz nem conta, ela não fez nem a conta antes de propor isso aí. E tem aquela... Sabe o que é mais ridículo, mais esdrúxulo? É que todo mundo que sabe falar lé com cré sabe que a Previdência Social no Brasil é um esquema de pirâmide. Não existe dinheiro do aposentado. Existe o dinheiro de quem trabalha que vai para pagar o aposentado, porque o dinheiro do aposentado não existe. O cara que vai aposentar amanhã não se sabe se vai ter dinheiro para pagá-lo. Então, quando o Lula fala de redução de jornada, e como o Marcelo bem colocou, isso equivale a você ter que dobrar a mão de obra, você está fazendo uma fonte de recurso para o INSS que está roubando o povo. É fácil assim.